Olá, minhas queridas alunas, meus queridos alunos. Nessa aula nós vamos começar, na verdade nós vamos encerrar o tema da sentença, porque a gente fechou ali a matéria da sentença em outra aula, mas existe um tema que normalmente os livros de doutrina e as faculdades costumam tirar do estudo ali do processo de conhecimento e jogar para aquela matéria em que se estuda os recursos, né? E a primeira coisa que se faz é justamente dizer que a remessa necessária, que é esse tema, não pode ser confundida com recurso. Então, na verdade, a gente vai trabalhar isso aqui, próximo à sentença, tá? Porque ainda tem algumas coisas que a gente vai falar sobre sentença. A gente tem que falar sobre a remessa necessária, sobre aquelas sentenças que são proferidas nas ações em que se busca o cumprimento de obrigações de fazer, de não fazer, de entregar coisa, tá? Depois a gente vai começar a falar do cumprimento das sentenças, mas para isso a gente também precisa do conhecimento relativo à liquidação de sentença, naquelas hipóteses em que a liquidação é cabível. E depois que a gente estudar todas as formas de cumprimento de sentença, a gente vai estudar os procedimentos especiais e só aí a gente consegue concluir o chamado processo de conhecimento, né? Vocês já devem saber que os recursos agora, eles estão no final do código, num livro próprio, que trabalha os meios de impugnação das decisões judiciais. Então, os recursos junto com a ação rescisória, com aquelas outras formas de impugnação, que na verdade até com regramentos próprios, como a vinculação aos precedentes, enfim. Você tem toda essa matéria colocada no final do código. Então, a gente vai encadear aqui, dentro ainda do processo de conhecimento, e nessa aula a gente vai falar então da remessa necessária e dessas sentenças que são proferidas em ações em que são formulados pedidos de obrigação de fazer, de não fazer e de entrega de coisa, tá? O que é uma remessa necessária? Então, eu disse agora há pouco que a gente estuda a remessa necessária normalmente naqueles livros que dispõem sobre os recursos. E justamente numa perspectiva de dizer que a remessa necessária não é um recurso. Por quê? Vamos lá. Antes de trabalhar com o texto da lei, porque da própria literalidade da lei a gente já consegue encontrar a natureza jurídica da remessa necessária, mas a gente tem que lembrar que com o passar do tempo, a doutrina, né? A doutrina gosta de criar nomes diferentes, classificações diferentes, né? E a doutrina batizou ou rebatizou a remessa necessária com vários outros nomes. Então a gente tem aí remessa de ofício, reexame necessário, reexame obrigatório e já encontramos por aí até o chamado recurso de ofício, né? E aí é que começa o grande conflito com a questão dos recursos. Por quê? Porque a gente sabe que recurso é manifestação de vontade, né? Manifestação livre de vontade. Só recorre quem quer. Recurso é uma faculdade processual. Como é que eu posso falar de um recurso de ofício se um recurso é uma faculdade processual? Então, na verdade, quando a gente vai olhar lá para o texto da lei, a lei diz que estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição obrigatório, né, as sentenças, não produzindo efeitos, senão depois de confirmada pelo tribunal e traz as hipóteses. Então, se o código diz que essas sentenças, que são proferidas em determinadas situações, elas estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição, ou seja, obrigatoriamente elas estão sujeitas ao duplo grau de jurisdição. Elas precisam ser reapreciadas, tá? E aí o código diz que elas não produzem efeito, senão depois de confirmadas pelo tribunal. Na verdade, a gente está falando de uma condição de eficácia dessa sentença. Tranquilo? Então, essa é a base do que a gente vai trabalhar com o reexame necessário. Eu posso dizer até mais para vocês, numa perspectiva mais histórica. É muito comum a gente pensar no duplo grau de jurisdição como sendo um direito humano, um direito fundamental, né? Todos os tratados internacionais de direitos humanos falam em duplo grau de jurisdição. Mas o duplo grau de jurisdição, na sua origem, ele era esse duplo grau de jurisdição que a gente encontra no reexame necessário, né? Porque o duplo grau de jurisdição na origem, ele vem lá do Império Romano. Quando o Império Romano cresce, se estende pelo mundo, o que acontece? Você tem a vontade do imperador romano, o império vai expandindo, as legiões romanas vão conquistando,
Logo em seguida, as legiões avançam, chegam os pretores, né, os juízes romanos trazendo a lex romana para ser aplicada. Com o Império Romano muito extenso, qual é a garantia que o imperador tem de que lá naqueles confins mais distantes do império, aquela lei, a sua vontade, vai estar sendo cumprida? Chega um momento que a gente passa a ter até reis no Império Romano espalhados, né? Reis locais e governadores ou outras formações. A garantia que o imperador passa a ter é justamente esse chamado duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, em determinadas situações, pode até ser proferida a decisão, mas ela tem que ser submetida ao poder central para ser confirmada. O duplo grau de jurisdição, nessa perspectiva, é uma garantia do poder central, do poder dominante, de que a sua vontade dominante vai estar sendo cumprida em todas as localidades do império, né? E é nessa perspectiva que a gente mantém o duplo grau de jurisdição obrigatório. Então, algumas pessoas olham assim e falam, pô, mas duplo grau de jurisdição, um direito humano, uma garantia constitucional que está no plano dos direitos fundamentais, você tem que se depender. Às vezes um particular litigando com o Estado, né? Eu é que estou preocupado com o meu direito humano e de repente o Estado tem essa garantia da revisão da decisão que nem eu tenho. Mas aí a gente tem que pensar na perspectiva histórica nesse sentido, que o duplo grau de jurisdição ele surge na história como uma garantia do poder central, da afirmação da vontade do poder central, tá? E aí a gente vai ver que as hipóteses em que esse duplo grau de jurisdição obrigatório tem que ser observado são hipóteses em que o Estado, ele é condenado. Então, peraí, um juiz está condenando o Estado a pagar para um particular acima de um determinado valor? Não, essa sentença não pode ter eficácia enquanto juízes mais experientes e um colegiado, né, reunidos em um colegiado, não revisarem essa decisão e disserem, não, essa decisão está correta, tá? Então, vamos olhar aqui para o nosso roteiro. A remessa necessária está regulada no artigo 496, que diz assim: está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não produzindo efeito. Falei ainda há pouco, não produzindo efeito, senão depois de confirmada pelo tribunal. Então isso aqui é um duplo grau de jurisdição obrigatório, porque senão a sentença não serve para nada. E, não produzindo efeito, coloca a remessa necessária como uma condição de eficácia da sentença. Na verdade, a sentença é um título executivo judicial. Como título executivo, para ser executado, ela tem que ter obrigação certa, líquida e exigível, né? Então, eu não posso executar uma sentença que é, por lei, sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Por quê? Porque a exigibilidade da obrigação não existe, ela está suspensa. Então, nesse caso, enquanto não for confirmada, aquela obrigação não é exigível, tá? Que situações são essas? São as sentenças que são proferidas contra a União, os estados, o Distrito Federal, os municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público. Ou seja, nesse caso aqui, fica de fora tanto as empresas públicas quanto a sociedade de economia mista, tá? E tanto as sentenças que são proferidas contra a União, como aquelas sentenças que julgam procedentes, no todo ou em parte, os embargos da execução fiscal. Porque aí a gente tem que ver o seguinte: na execução fiscal, a União é exequente, é autora. Os estados, o Distrito Federal, eles são exequentes, são autores. Mas os embargos à execução têm natureza jurídica de ação de conhecimento. Quando os embargos são julgados, o pedido formulado nos embargos é julgado procedente, o que acontece? Na verdade, aquele crédito que o ente público alegava ter, que ele alegava ser credor, deixa de existir. Então, de alguma forma, o patrimônio desses entes públicos está saindo reduzido. Então, tanto a sentença dos embargos à execução fiscal, que julgar procedentes os embargos, quanto a sentença proferida contra os entes públicos, com exceção das empresas públicas e da sociedade de economia mista, eles vão ter que se sujeitar, essas sentenças estão sujeitas a esse duplo grau de jurisdição obrigatório, tá? Tem exceção? Tem.
Agora, já um pouquinho mais para frente, a gente vai ver as exceções estão na questão do valor dessas condenações. Se não for interposta pela ação, porque é óbvio, né? O advogado público ele tem dever legal de recorrer das decisões contrárias aos interesses do ente público. Mas se ele perdeu o prazo, ele está numa vantagem. Por quê? Porque mesmo que não seja interposta a apelação no prazo legal, o juiz vai ordenar a remessa dos autos ao tribunal. E se não o fizer, o presidente do tribunal vai avocar esses autos, tá? Então, presidente do respectivo tribunal, avocá-los-á, né? Que dá até uma referência ao nosso atual presidente da República, que gosta muito de utilizar essa forma de comunicação, que é a forma correta, né, da língua portuguesa. Exceções. Não haverá remessa necessária quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior a 1.000 salários mínimos, no caso da União e administração indireta, autarquias e fundações, 500 salários mínimos, Estado, DF, e aí entra aqui, ó, as capitais. Por que as capitais? Porque, percebe, a União tem um poder aquisitivo maior. Abaixo de 1.000 salários mínimos, não faz diferença para a União. Abaixo de 500 salários mínimos, não faz diferença para os estados, para o Distrito Federal, e as capitais também não, que as capitais sempre têm orçamento maior, né? E tem arrecadação maior. São cidades mais desenvolvidas, né, do estado, costumam ser as cidades mais desenvolvidas dos estados. E para o resto dos municípios, 100 salários mínimos, tá? Então, o encadeamento aí, 100, 500 e 100. Então, nessas hipóteses, quando é menor do que isso, não precisa remessa necessária. Se o advogado público perdeu o prazo, transita em julgado a decisão, ok? Mas, acima desses valores, se o advogado público perdeu o prazo, não transita em julgado a decisão, porque vai haver a remessa necessária. Também não haverá remessa necessária, isso aqui é interessante, já que a gente fala de vinculação ao precedente, quando a sentença estiver fundada em súmula de Tribunal Superior. Então, em matéria de direito federal, o STJ já pacificou a ponto de editar uma súmula, a decisão se baseou nessa súmula, que está em um tribunal acima do TJ e acima do TRF. Para que eu vou mandar o TRF ou o TJ rever uma súmula do STJ ou do Supremo, né? Então, nessas hipóteses, não precisa. Quando o acórdão for proferido pelo Supremo ou pelo STJ em julgamento de casos repetitivos, né, o RESP repetitivo e o RE repetitivo, nesse caso aqui a gente tem um precedente no que diz respeito à tese jurídica, né, e aí ela vai ser aplicada a todos os processos que discutam aquele mesmo objeto. O entendimento firmado no IRDR e no IAC, né, o incidente de assunção de competência. Então, nessas duas situações aqui, eu também tenho os precedentes coletivos, né? No caso do IAC, um pouquinho diferente. A gente, para não sair um pouco do foco, a gente vai falar mais aprofundadamente desses institutos, desses incidentes novos no Código, lá quando a gente tratar dos meios de impugnação a decisões judiciais, lá mais para o final do curso, e entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, por exemplo, a gente sabe que a AGU pode editar enunciados, pode editar súmulas, né? Pareceres, manifestações com caráter vinculante para o próprio ente público, para toda a administração. Então, para toda a União, por exemplo, no caso da AGU. E que na verdade, vincula dentro da AGU. Se esse parecer, essa súmula, essa manifestação for subscrito pelo advogado-geral da União e pelo presidente da República, aí vincula toda a administração pública da União, tá? Então, se existir, e a sentença for coincidente com essa orientação vinculante no âmbito administrativo, aí também não precisa da remessa necessária. Tranquilo? Então, de remessa necessária, é isso aí. Agora a gente vai falar do julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, né?
Por que isso aqui recebe um regramento próprio do Código? Porque são obrigações peculiares, né? Obrigações que eu para cada uma delas, eu vou ter um tipo de meio coercitivo mais eficiente, tá? Eu não vou pedir penhora de bens de alguém que assumiu uma obrigação de fazer e não está fazendo, tá? Então, eventualmente, eu preciso trabalhar com outras figuras, ok? E aí a gente tem aqui, nesse tipo de ação, figuras como que vão trabalhar com a ideia da tutela específica da obrigação, que é o que eu busco sempre, né? A tutela específica da obrigação, a obrigação in natura, qualquer que seja essa obrigação, que seja uma obrigação de fazer, de não fazer, ou de entregar coisa. Quando eu não consigo a obtenção da tutela específica da obrigação, principalmente em qualquer uma delas três, eu vou ter que fazer o quê? Se eu não consigo a obrigação in natura, eu vou ter que fazer a conversão em perdas e danos, né? Mas, no que diz respeito à obrigação de fazer, tá? Obrigação de fazer, especificamente, muitas vezes eu não consigo aquela tutela específica da obrigação, não estou conseguindo forçar a pessoa a cumprir, mas eu posso postular ao juiz que ele determine, né, o cumprimento de uma obrigação, que pode ser até por outra pessoa, que produza o chamado resultado prático equivalente. E eu ainda posso trabalhar nessa ordem. Tento a tutela específica da obrigação de fazer. Se não conseguir o cumprimento dessa obrigação, eu solicito ao juiz, olha, seu juiz, ele ficou de fazer a reforma na minha casa. Então, fazer o seguinte, determina aí que outra pessoa faça, e aí o custo desse serviço vai ser arcado pelo réu, tá? Vai produzir um resultado prático equivalente. Se não for possível, já que é uma obrigação infungível, aí a gente tem que converter diretamente em perdas e danos, tá? Então, são três figuras que a gente usa em cima desse tipo de obrigação. Da mesma forma, quando eu falo do meio coercitivo, né, meio coercitivo mais eficaz para forçar alguém a fazer ou deixar de fazer é pegar o bolso, né? Aplicar multa diária. Esse é o meio coercitivo mais eficaz. Para entregar a coisa, se eu sei onde está a coisa, mandado de apreensão. Se eu não sei, de busca e apreensão, tá? Então, isso aqui é uma visão geral de institutos, de figuras que a gente vai trabalhar sempre que se referir a ações relativas a prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa. Então, olha só, o código dispõe o seguinte, que na ação que tenha por objeto obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz, se julgar procedente o pedido, tá, considerar a tutela específica da obrigação ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação, então, inibir é uma tutela inibitória, pare de fazer determinada coisa, tá? Não faça. Ou a sua remoção de um ilícito, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo, tá? Não é? Mas o que ele está fazendo, enquanto ele não faz, eu estou sofrendo dano. Não preciso. Se assumiu a obrigação de não fazer, se o cara, enquanto ele faz, está causando dano. Não. Mesmo que ele fazendo não cause dano, se ele assumir a obrigação de não fazer, ele não pode fazer, tá? Então, independentemente da existência de dolo ou culpa, ou da ocorrência de dano, a gente pode postular a concessão de uma tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação
de um ilícito ou a sua remoção, ok? Então, claro, resultado prático equivalente, como eu disse para vocês, ó, só é cabível nas obrigações de fazer ou de não fazer, porque entrega de coisa, se eu não consigo entregar a coisa in natura, eu tenho que converter essa obrigação em perdas e danos, né? Ação que tem por objeto a entrega de coisa, o juiz, ao conceder a tutela específica, fixará o prazo para cumprimento da obrigação, tá? Ao conceder a tutela, então ele julga procedente o pedido e determina que no prazo X seja apresentada a coisa no cartório. Se a entrega dessa coisa for determinada pelo gênero e pela quantidade, tá? O autor tem que individualizar na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado pelo juiz. A obrigação somente será convertida em perdas e danos, isso aqui é importante, se o autor o requerer, então, ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Olha só. Vamos dar uma explorada melhor nisso aqui. Se o autor requerer, ele pode ir direto para as perdas e danos. Então, senhor juiz, eu quero a tutela específica da obrigação de fazer. O cara não fez, posso pedir isso. Tá, posso? Ah, juiz, já que ele não fez, eu quero uma tutela que assegure um resultado prático equivalente. Ah, não fez? Ah, não tem jeito. Então, vou para as perdas e danos. Pode ser assim? Pode. Mas se o autor chegar e ele entrar com a ação, eu quero a tutela específica da obrigação de fazer. Ah, não estou conseguindo fazer, eu quero perdas e danos. Posso? Posso. O autor pode pedir para ir direto para as perdas e danos. Agora, se não houver o requerimento do autor nesse sentido, o juiz vai ter que seguir essa escala, né? Então ele diz, a conversão em perdas e danos, se for impossível a tutela específica ou a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, tá? Então, se tiver a opção, o juiz vai embora nela. Quanto à indenização por perdas e danos, dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Então, essa multa aqui é uma coisa. Quando eu falo de indenização, que vai sair aqui das perdas e danos, uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa, né? Diz o ditado jurídico. Então, a indenização, ela é cumulável com a multa diária, tá? Pelo descumprimento de uma obrigação. Na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, porque a declaração de vontade é uma obrigação de fazer. Eu dependo que alguém manifeste sua vontade, tá? E essa pessoa se recusa a manifestar essa vontade. Então eu entro com a ação, peço que o juiz faça um suprimento judicial dessa declaração de vontade. Aí o código vem e diz então que a sentença que julgar procedente esse pedido, uma vez transitado em julgado, produz todos os efeitos da declaração não emitida. Então, a decisão judicial supre a falta da declaração de vontade. Então, se eu preciso da declaração de alguém, qualquer declaração de vontade, por exemplo, uma autorização de um cônjuge para venda de um imóvel, se eu consigo esse suprimento judicial, a sentença substitui a falta da autorização, ok? Essa matéria relacionada com o julgamento das ações relativas às prestações de fazer, de não fazer e de entregar coisa, ela vem, a gente está falando ainda primeiro do julgamento delas, né? Mas existem disposições relacionadas com o cumprimento dessas sentenças. Essas disposições a gente vai tratar um pouco mais à frente, tá? Então, por enquanto, a gente fez aí a análise apenas da questão relacionada com julgamento. No julgamento, o juiz pode, então, ao julgar procedente, determinar o cumprimento da tutela
específica, ou uma tutela que assegure a produção de um resultado prático equivalente, ou, enfim, na sentença julgar convertendo essa obrigação de fazer, de não fazer, de entregar coisa, em perdas e danos, tá? Mas no meio do caminho ele pode tentar utilizar dos meios coercitivos necessários para o cumprimento dessa obrigação. Mas a gente vai ver isso lá no cumprimento de sentença. Então, por hora, essa aula mais só para a gente fechar essa questão da remessa necessária e do julgamento dessas três espécies de obrigação, né? Das ações que têm por objeto essas três espécies de obrigação. Então, mais para frente a gente vai falar da liquidação da sentença, a gente vai falar do cumprimento de sentença e aí sim a gente retoma essa temática, ok? A gente se encontra lá. Até já.